Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que está lá em Romanos 8, 28. E diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Provavelmente vocês que acompanham os vídeos aqui já ouviram eu falando sobre esse versículo ou colocando ele aqui no cantinho, porque ele realmente vem muito à minha mente, porque eu gosto muito dele. E o que esse versículo está nos dizendo? Primeiramente, ele nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nós que amamos a Deus e que somos chamados segundo o seu propósito. Esse versículo costuma vir na minha mente quando eu tô passando por alguma dificuldade ou quando eu tô falando sobre isso, porque isso me lembra que independente da tempestade, tudo vai cooperar para o meu bem. Falando de tempestade, a Bíblia relata, por exemplo, 2 tempestades que os discípulos passaram e que eles viveram experiências maravilhosas. Uma foi quando Jesus estava no barco dormindo, eles acordaram Jesus e ele acalmou toda aquela tempestade. Imagina só, vendo Jesus realizar isso. E a outra foi quando Jesus veio andando até eles sobre as águas. Eles acharam até que Jesus era um fantasma, mas depois viram que era ele. E Pedro, em especial, andou sobre as águas com Jesus. Então, olha só, uma das maiores dificuldades que eles devem ter passado. Isso causou uma das maiores experiências com Jesus que eles tiveram. Na nossa vida também é assim. Mesmo quando tá tudo difícil, a gente não entende o porquê. Deus sabe o que Ele está preparando. Ele usa essas situações para que isso coopere para o seu bem. Mas não é para o bem de todo mundo. Aqui Ele coloca 2 condições. Primeira, aqueles que amam a Deus. E aí a gente pode pensar, eu amo a Deus, eu amo cantar para Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Porém, não é bem isso que é amar a Deus. Não é o que você sente, não é o arrepio que você sente no louvor. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus. Lá em João 14,15, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Depois, no versículo 21, ele disse de novo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama a Jesus? Aquele que guarda os seus mandamentos. E João nos relatou isso novamente lá na carta dele. Vamos ler 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Às vezes a gente acha que tudo é muito difícil servir a Deus. É verdade que teremos provações, mas sabendo que elas cooperarão para o nosso bem, confiando na palavra de Deus, não vai ser difícil de obedecê-lo. Até porque, como eu já disse aqui também, as leis de Deus não são para nos aprisionar, para nos castigar. Pelo contrário, são para nos proteger. No versículo 28 também está escrito: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que propósito é esse e por que as coisas cooperam para o nosso bem? Vamos ler o versículo seguinte. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui está dizendo que nós fomos predestinados, nós fomos destinados por Deus para sermos assim como Jesus foi. Sempre que aparece uma palavrinha conectiva, a gente sabe que essas coisas estão relacionadas. Então aqui nós temos um pois. Então tudo coopera para o nosso bem porque nós somos predestinados para sermos como Jesus. Então independente do que acontecer na nossa vida, isso vai cooperar para que a gente seja mais parecido com Ele. Sejam as coisas boas, sejam as dificuldades, tudo isso vai nos moldar à imagem de Jesus. E isso com certeza é para o nosso bem. E quando fala também aqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse é o propósito de Deus, o propósito de sermos a imagem de seu Filho. Na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Porém, o pecado distorceu quem nós somos. E por isso nós precisamos voltar à essência, voltar a sermos parecidos com Jesus, voltarmos a ser quem Deus nos criou para ser. O vídeo de hoje foi um pouco mais curtinho, mas porque esse versículo é realmente bem simples, porém a essência dele, o sentido que ele traz para as nossas vidas é muito grande, assim como toda a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe
a sua semana. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, de me seguir lá no meu Instagram também. E compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles saibam que tem a possibilidade de tudo dar certo na nossa vida. Talvez não como a gente queira. Um grande beijo e até semana que vem.